recuperação e razões. Deitado em uma cama de hospital 8 andares acima da sala de emergência, o rosto de Izuku e suas costelas foram enfaixados. A maioria de seus ferimentos eram superficiais, ele tinha costelas machucadas e o médico sugeriu que ele permanecesse por 48 horas para o caso de ter uma concussão. Enquanto estava deitado na cama, Mina se recusou a soltar sua mão direita. Sentada ao lado dele em uma cadeira, Midnight e Eraserhead queriam interrogá-lo sobre a briga com os Nomo. Então Izuku contou a eles o que havia acontecido. Quando cheguei, só vi 2 Nomus. O magro e aquele com asas. Eles estavam derrotando os heróis que responderam e estavam em cena. Então eu voei para ajudar. O grande me acertou da emboscada. Eu nunca o vi até que ele apareceu do nada e me bateu. Izuku disse enquanto pensava sobre isso em detalhes completos. Achamos que estava esperando por Almighty. Mas quando você veio, decidiu atacar. Midnight disse a ele. Ela já havia interrogado os outros heróis e esse era um detalhe que todos os outros haviam contado a ela. Eu pensei que seu relâmpago elétrico foi extremamente eficaz contra Nomu na primeira vez que você o encontrou. Ela perguntou e Izuku fez uma careta e inalou. Teria sido doloroso se não fosse pelos remédios para a dor que o médico acabara de lhe dar. Aqueles que eu acho que eram resistentes à eletricidade, porque quase não teve nenhum efeito sobre eles quando eu trouxe o relâmpago. Eu tentei manter a atenção deles longe de qualquer espectador ou dos heróis caídos. Izuku afirmou e Mina deu a ele um olhar severo. Tinha sido um inferno aqui assistir a luta na televisão. Sem saber se Izuku sobreviveria ou não. Mas eu acho que você está certo. Eles estavam lá por Todo-Poderoso, não por mim. Eles lutaram muito bem juntos e também estavam preparados para se eu tropeçasse como eu fiz. Ele disse enquanto fazia uma careta com o fato de que ele simplesmente entrou sem parar ou pensar. Um pouco chateado consigo mesmo por não ouvir totalmente a sabedoria que fazia parte de seus poderes. É por isso que você está frequentando a escola para aprender a pensar antes de reagir. Eraserhead informou Izuku enquanto ele fazia uma careta para o jovem e depois para Mina. Você poderia ter sido gravemente ferido ou morto, junto com alguém ferido ou morto porque você não estava pronto para estar em tal situação. Ele acrescentou e então se virou para a porta. Midnight balançou a cabeça, embora Izuku tivesse sido espancado e ele soubesse que não deveria estar lá. Izuku impediu que os civis se abstivessem de ferimentos graves e também protegeu os heróis que não eram capazes de lutar. A ela que mostrava mérito e o que fazia de um herói um herói. Seguindo o outro, Midnight sorriu de volta para Izuku e Mina. Com uma pequena pausa. Caso contrário, você fez bem. Eraserhead acrescentou e então saiu da sala, com Midnight a tiracolo. Mina não estava disposta a perdoar ao olhar para Izuku. Sua mãe tinha ido e vindo. Agora em um quarto próximo, transferindo-se do seu próprio hospital para se recuperar de sua cirurgia e querendo estar por perto para verificar seu filho. Ao mesmo tempo, ganhando permissão para Mina ficar com Izuku pelo tempo que ela quisesse. Você sabe que foi realmente estúpido. Mina disse a ele enquanto exalava bruscamente. Você poderia ter sido gravemente ferido ou morto e você sequer considerou que isso faria comigo. Ela perguntou com lágrimas nos olhos enquanto ela olhava para ele. Ele levantou a outra mão, uma que estava enrolada em bandagens e tocou o rosto dela, limpando algumas lágrimas de sua bochecha. Desculpe, Mina, eu não pensei. Izuku admitiu enquanto olhava para ela com seu único olho aberto. A outra estava enegrecida e inchada. Mina não conseguiu se conter quando se inclinou para a frente da cadeira e jogou o braço esquerdo sobre ele, abraçando com o rosto contra o ombro do vestido de hospital. Ela chorou enquanto o segurava e ele moveu a mão esquerda para acariciar seu cabelo rosa e cabeça. Está tudo bem, eu estou bem. Ele murmurou, confortando-a. Achei que ia te perder. Mina chorou e soluçou enquanto apertava seu abraço nele. Por favor, nunca faça algo assim de novo, eu não acho que poderia lidar com a perda de você. Ela implorou a ele e ele exalou.
Ambos sabiam na linha de negócios que acabariam entrando, que tal coisa era possível e não havia nenhuma garantia real de que não aconteceria novamente. Sem se importar se o hospital, enfermeiras ou médicos protestaram. Mina se levantou e deslizou ao lado de Izuku em sua cama e deslizou seu braço direito sob seus ombros e pescoço, deitando-se ao lado dele e colocando o braço esquerdo em volta de seu peito, deitando a cabeça ao lado dele. Ele moveu seu próprio braço esquerdo ao redor dela e a segurou contra ele. Ambos adormeceram. Na cena da batalha, o Endeavor ficou de lado enquanto os investigadores e examinadores da polícia coletavam informações para seu relatório. A Endeavor estava interessada em saber por que como 3 dessas criaturas podiam ser tão poderosas e ter vários poderes da individualidade. A sugestão geral era, mais uma vez, que era uma armadilha para matar a Almighty. E quando aquele jovem idiota Midoriya apareceu, as criaturas se adaptaram e lutaram juntas contra ele, usando estratégia e táticas para dominar o jovem muito mais forte. Isso preocupava a Endeavor, porque quando ele chegou, seu primeiro pensamento foi que as criaturas eram apenas bestas selvagens e estúpidas que usavam sua fúria tipo animal para superar qualquer oponente. Não, eles usaram a inteligência humana para planejar e mudar a chegada de Midoriya como Marvel. Ele murmurou enquanto continuava esperando pelos relatórios iniciais sobre os Nomo. Sua próxima parada foi o edifício Government Aero Administration, GHA. Lá para fazer seu próprio relatório. Dentro da GHA, 4 heróis e 5 oficiais do governo ouviram quando o relatório do incidente chegou. Almighty, Midnight, Endeavor e Midnight, junto com o princípio Nezu da escola da UA, sentaram de um lado, enquanto os oficiais do governo sentavam do outro. Todos ouviram os relatórios completos e discutiram o assunto completamente. Então, antes que os heróis e Nezu pudessem partir, o diretor da GHA pediu aos heróis que ficassem um momento. Senhores e senhora, temos outra situação para discutir. O diretor Amuai Tarashaki disse enquanto olhava para os outros membros da liderança da GHA na sala. Sim, diretor. Almighty sentou-se mais uma vez e Tarashaki olhou para o vice-diretor de Relações Públicas, Aramazami Moraki. A mulher mais velha fez uma ligeira reverência e depois tirou vários papéis. Neste momento, há um grande consenso da população que está saudando Izuku Midoriya, aliás Marvel, como um dos maiores heróis, desde que Almighty apareceu. Sua popularidade aumentou 60% desde que esse incidente ocorreu. Mesmo que a população tenha sido informada sobre isso. Sua idade e inexperiência, há uma demanda crescente de que ele seja considerado um herói com licenciamento completo. Moraki disse enquanto folheava os vários papéis na frente dela. No mínimo, acredita-se que ele deve ser recompensado de alguma forma por seus feitos heróicos durante o ataque Nomu na cidade. O vice-diretor de Relações Públicas aconselhou. Basicamente, o público quer que este Midoriya se torne um herói agora, não mais tarde. O diretor Tarashaki interveio enquanto os outros vice-diretores assentiam. Entendemos que isso é inédito devido à sua idade e que está dentro das leis e regulamentos que ele tenha 18 anos antes de poder ser licenciado. Voltado para. Ele disse enquanto olhava para os 4 heróis e o princípio da escola da UA. Midnight foi quem falou primeiro. Este Midoriya, embora seja muito poderoso, ainda não tem experiência para ser considerado um herói. Com o tempo, ele ganhará essa experiência, mas isso exige que ele permaneça na escola da UA para aprender. Midnight os informou, considerando as opções gerais que eles poderiam sugerir. Acreditando que o melhor é que, se necessário, todo pode ser colocado para treinar Midoriya pessoalmente em uma base individual. Sim, nós entendemos isso. Mas o público não. Agora a Marvel está em todos os canais de notícias. Ele é o assunto da maioria das conversas agora e deve haver uma centena de equipes de notícias no hospital Norijima querendo entrevistá-lo. Moraki disse e então gesticulou em direção à grande televisão na parede oposta. O som foi abafado, mas todos reconheceram o hospital atrás do repórter que nenhum deles conseguiu ouvir. Saber que o repórter estava falando sobre Midoriya.
Por que não simplesmente conceder a ele algum tipo de honra ou medalha por suas ações durante o ataque do Nomo? Isso pacificaria o público e faria com que eles soubessem que você o saúda como um estudante para se tornar um herói. O princípio Nezu sugeriu, e todos os 5 funcionários do governo sorriram com essa ideia. Eles poderiam premiar Midoriya em algum tipo de evento público e informar a população de alguma forma que, embora ele seja um estudante, ele se deu ao luxo de ser um herói. Mencionando que ele continuaria seus estudos e eventualmente se tornaria um herói licenciado. Isso funcionaria. Não apenas mostraria aos governos e à população gratidão a Marvel, mas também poderíamos influenciar o evento para que a população entendesse que ele precisa participar da aula até que esteja pronto para ser licenciado como um herói. Morakis declarou e foi acordado por todos na sala. Acordando várias horas depois, Izuku se sentiu extremamente melhor e sabia o porquê. Mesmo fora da forma Marvel, a resistência de Atlas estava fluindo através dele curando-o. Mina percebeu isso e decidiu agora que iria repreendi-lo verbalmente por ser tão estúpido. Olhando para ele, ela sentiu seu braço ao redor dela e embora ela estivesse com raiva dele, ela estava muito aliviada por ele estar bem. Ouça Izuku, eu te amo. Mas se você fizer algo tão estúpido de novo, eu vou chutar seu traseiro. Ela disse a ele e ele riu levemente. A porta se abriu e Nina não fez nenhum movimento para se levantar ou sair da cama. Ela não se importava se alguém lhe dissesse que ela não deveria estar ali na cama com ele. Izuku era dela e este era o lugar onde ela pertencia. Quando sua mãe a encontrou, a mulher mais velha revirou os olhos e deu-lhes um olhar severo. Querida, eu entendo que Izuku é seu namorado, mas por ele ter sido espancado antes por alguns monstros, eu não acho que aguento ver você na cama com Izuku assim. Inko afirmou então balançou a cabeça. Oh, que diabos. Fique aí, eu deveria esperar que vocês dois sejam tão afetuosos. Ela cedeu quando entrou e se sentou na cadeira que Mina havia sentado mais cedo. Então você está bem? Ela perguntou com preocupação, agradecida quando ele assentiu. Bom. Agora o que deu em você para fazer algo tão estúpido? Lutar com monstros e deixá-los te bater tanto que você precisou ser levado para o hospital. Ela disse com raiva enquanto olhava para Izuku e notou que ele e Mina estavam sorrindo, comprimindo o fato de que ambos queriam rir. Isso não é engraçado, jovem. Ela afirmou. Eu sei, mas Mina já me castigou por ser estúpido. Quase as mesmas palavras que você acabou de dizer. Embora ela tenha dito que chutaria minha bunda se eu fizesse algo assim de novo. Izuku disse à sua mãe e ela começou a rir. Acho que ela deveria saber que Mina faria exatamente isso.